Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz no fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Leandrinho? É isso aí, Renan. Muito boa tarde, galera. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Sextou com o S de faltam apenas 4 aulas para o teu sábado começar. Meu nome é Leandro Almeida e nessa aula falaremos sobre a Europa, focando na análise da Europa Ocidental e Central e na diferença ou nas similaridades entre ela e a União Europeia. Tem muita gente que acha que a União Europeia envolve todos os países do continente europeu, que não é verdade. Nem na própria Eurocopa jogam todos os países do continente europeu, ainda que tenha muito mais países participando da Eurocopa do que da União Europeia. Isso, inclusive, é algo para a gente falar daqui a pouco. Muito boa tarde para quem está na plataforma, a Maria Vitória Soares, a Ana Beatriz Santos Ribeiro, a Amanda Feitosa. Boa tarde para quem está aí no chat, o Osmar, o Quirão da Massa, a Gabi, a Raquel, a Pietra, Ângelo, o Revolucionário, Sara e todos mais que estão aí comentando, que são presença ilustre e frequente aqui no chat das nossas aulas de sexta-feira. Sigamos aqui e eu vi por alto vocês contando algo sobre Veneza, sobre Patada. Imagino que o Otto já deve ter contado a historinha. Não sei se ele contou o fato verdadeiro ou se ele deu aquelas presepadas, aquelas enfeitadas que ele costuma fazer, né? Mas de fato essa situação aconteceu. Eu estava com a minha ex-namorada há bons anos atrás, isso foi em 2013, lá em Veneza. E ela é professora de italiano, então ela fala italiano fluente. Só que ela ouviu os caras trocando uma ideia entre eles, né, os gondoleiros venezianos, e não tava entendendo nada. E ela foi perguntar pro cara, ué, você não tá falando italiano não? Você tá falando dialeto? Ele, não, eu tô falando o meu idioma, o veneziano, mas eu também sei falar esse dialeto aí que você tá falando, o italiano. Então, a ideia era perceber o seguinte, né, que existe um sentimento de lugar, um sentimento regionalista ali muito forte e que não necessariamente existe por parte dos italianos do norte uma percepção de que eles estão num estado. Tem um preconceito muito grande, inclusive, da parte norte com a parte sul da Itália, tá? O Osmar tá dizendo que ele enfeitou um pouco, né? O Otto é um pavão, né? Ele conta as histórias de uma maneira a deixá-las melhores do que elas realmente são. E isso é bom, porque aí você consegue se empolgar mais com aquele acontecimento. Tenha sido vivido por ele, por alguém ou pelo Jeremias. Vamos que vamos. Eu quero começar mostrando essa imagem aqui, que você já viu numa outra aula. Uma imagem sobre blocos econômicos, tá ligado? Lembra? Blocos econômicos ou organizações regionais de livre comércio têm como propósito aumentar a integração dos seus membros, aumentar o fluxo de comércio, dependendo do caso. Pode ser que também você queira aumentar o fluxo de pessoas, mas depende muito de qual tipo de bloco a gente estiver falando. Olha aqui, ó, a variedade. A gente tem o Mercosul, que é uma união aduaneira, o NAFTA, que hoje em dia o pessoal chama por um outro nome, né? USMCA ou US-CAN, que seriam as iniciais dos 3 países que compõem esse acordo de livre comércio da América do Norte, que é, como o próprio nome diz, uma área
de livre comércio, tem um monte de outros blocos. A CEI, a Comunidade dos Estados Independentes, vai ser objeto de uma aula nossa na semana que vem, em que falaremos também sobre a Rússia, mas hoje o papo é a União Europeia. E os países da União Europeia são os que aparecem aqui com esse azul que eu vou chamar de azul escuro, ainda que tenha um outro azul mais escuro aqui nessa parte do continente africano. E repara uma coisa, não são todos os países da Europa que fazem parte da União Europeia. Tem país aqui que não participa, tem vários países aqui que não participam, tem um paizinho aqui no meio que não participa, e esse país aqui também não participa mais, porque ele deixou de participar há alguns anos atrás. Então deveríamos pintá-lo aqui com a cor azul claro, para deixar claro que ele não participa mais desse bloco europeu. Ou seja, a União Europeia é um bloco regional, um bloco econômico, cuja origem remonta ao pós-Segunda Guerra Mundial, meados do século XX. Ainda que de lá para cá muita coisa tenha acontecido, muitos novos membros tenham ingressado, um até já saiu, o bloco mudou de status, passou a ter moeda única, mas nunca foi composto por todos os países da Europa. E aí, eu queria saber de vocês uma coisa. O que é que vocês acham que separa a Europa da Ásia? Pensem aí, me digam, escrevam no chat, enquanto eu vou levantar não as minhas calças, mas o negócio do microfone tá caindo aqui, Prendi todos conjuntados, Renan. Tô com a sensação de que minhas calças estão caindo. Mas não, é só a presilha aqui do negocinho do microfone. Pronto. E aí? O que vocês acham? Vou repetir a pergunta, hein? Qual é, ou quais são, os critérios que dividem aquilo que eu chamo de Europa do que eu tô chamando de Ásia? Porque repara bem, esse mapa é um mapa de continente, que são grandes massas de terra emersas, acima do nível do mar. Se tirássemos toda a água do nosso planeta, se secássemos os oceanos, você concorda que iam acabar os continentes? Ia ser tudo uma grande massa de terra só? Só que, na configuração que a gente tem, com os oceanos, a água dos oceanos faz com que uma parte da crosta terrestre esteja coberta e fique lá no fundo do mar, e alguns pedaços ficam para fora. Esses pedacinhos que ficam para fora, se forem muito pequenos, eu chamo de ilha. Se forem grandões, eu chamo de continente. Os continentes nada mais são, portanto, do que a parte emersa, exposta da crosta terrestre, da litosfera. Aí um deles é a América, que eu divido aqui em América do Norte, América Central e América do Sul. Outro é a Antártida, que para os terraplanistas é a grande parede de gelo que envolve a Terra plana, mas que no mundo real é só um continente e que não é tão grande assim não, tá? Lembra da aula de cartografia. Ou tu acha mesmo que a Antártida é desse tamanho todo? Claro que não é. É por causa da projeção. A projeção usada faz ela parecer maior do que ela realmente é, tá bom? Temos a África, um outro enorme continente. A Oceania, composta aqui pela Austrália, que é grandona. Tão grande que podia ser um continente sozinha, né? A Nova Zelândia. Várias Ésias, Micronésia, Polinésia, Melanésia. E aqui temos a grande massa continental chamada de Eurásia. E aí? O que vocês acham? Por que se é uma massa continental só, a gente chama um pedaço de Europa e outro de Ásia? Há várias respostas para isso, mas a principal delas é as diferenças culturais. É claro que tem uma variedade cultural muito grande aqui na Europa. Assim como também tem uma enorme variedade na Ásia, né? Ou você acha que os hábitos, a cultura, a culinária, o idioma da Índia são iguais aos da China, ou iguais aos da Arábia Saudita, ou da Indonésia, ou do Japão? Claro que não. Porém, de um modo geral, dá para dizer que o que temos para cá, para essa parte leste do mundo, é bem diferente do que temos para essa parte mais a oeste. E eu não tô nem falando aqui de meridiano de Greenwich, tá bom?
Aliás, repara nisso. Presta atenção. Se eu for dividir o mundo em Ocidente e Oriente pela geografia, pelo meridiano de Greenwich, a Europa quase inteira é oriental. Mas você não vai ver a Itália sendo chamada de um país da Europa Oriental. Você não vai ver a Alemanha sendo chamada de um país da Europa Oriental, ou então os países da Escandinávia. Por quê? Porque é uma questão cultural, política, histórica. Inclusive, durante a Guerra Fria, aí sim, a Europa foi dividida, né? Entre ocidental e oriental. E qual é o critério? O meridiano de Greenwich? Não. O critério era a ideologia política e o alinhamento ideológico. Aliados dos Estados Unidos, os Brothers, eram inclusos no que se chamava de Europa Ocidental. Já os amiguinhos da União Soviética, os camaradas, eram incluídos no grupo que se chamava de Europa Oriental. Ah, mas será que não tem nenhum critério de geografia física para poder separar o que é Europa e Ásia? Tem. Você pode inventar um. Aqui, ó, tem uma cadeia montanhosa chamada de Montes Urais. Esses Montes Urais são usados muitas vezes para separar o que se chama de Europa e Ásia. E aí, com isso, a gente vai classificar um pedaço, um bom pedaço da Rússia, como sendo um pedaço europeu. Já que tem a Rússia a oeste dos Montes Urais e a leste dos Montes Urais. Quer ver uma outra coisa? Olha só, Turquia. Tá vendo, ó? Isso aqui é a Turquia. A Turquia é predominantemente situada na Ásia. Tem um pedacinho aqui, que fica na Europa, Istambul. A cidade mais importante. Não é a capital não, tá? A capital é Ankara. Mas é a cidade mais famosa, a antiga Constantinopla, super importante. Uma cultura misturada por povos e influências do mundo inteiro. Agora, olha aqui comigo. Turquia europeia, Turquia asiática. Aí, do nada, vem um negocinho aqui, ó, marrom, que eu tô chamando também de Europa. Sabe quem é que tá aqui? É a Armênia, é o Azerbaijão, é a Geórgia, que são classificados como europeus, mesmo na prática, sendo bem sincero, estando muito mais próximos geograficamente ao que eu chamo de Ásia. Ah, mas culturalmente eles têm muito de Europa? Tá bom. Então, com esse critério, você os coloca para a Europa e os permite até disputar a Eurocopa, né? A Geórgia tá aí. Até onde eu sei, segue classificada na Eurocopa. A Geórgia com os seus jogadores com nomes impronunciáveis. Acho que o artilheiro principal lá da Geórgia, inclusive, saiu um vídeo dele há alguns dias, mostrando como é que se pronunciava o nome dele. Na hora, eu ouvi 4 vezes, consegui repetir na quarta e agora, claro, horas depois de ouvir, já não lembro mais nada, porque realmente é um nome difícil. Sigamos aqui porque essa é uma parte epistemológica de definição de conceitos para eu te mostrar que o que se define como um continente ou como um pedaço de um continente não é algo puramente neutro. Às vezes, as pessoas têm uma bobagem de falar, tá, mas qual é a verdade? Então vamos ser imparciais, vamos ser neutros. Isso não existe. Tudo são escolhas. Então existem escolhas metodológicas que fazem com que você inclua algo num grupo ou em outro. Existem escolhas metodológicas, por exemplo, que fizeram com que Israel, que é um país asiático, já disputasse a Eurocopa. Acho que não disputa mais, mas já disputou. Já fez parte da Confederação Europeia por uma questão política, ideológica, pela metodologia escolhida. Tá bom? Com isso, eu quero que vocês concluam que não é tão simples. Samar 12 falou, olha, o Kvaravvrelli, né? Enfim, não tem condição de pronunciar esse nome. Tem outro cara que faz dupla de ataque com ele, que é o artilheiro da Eurocopa agora, inclusive, né? Aí uma curiosidade aleatória. Eu tava lendo uma matéria sobre ele lá no Globoesporte.com e eu vi que o primeiro nome dele, cujo sobrenome também é desse aí, impronunciável, é Georges. Georges, e que ele se chamava, junto aos amiguinhos de pelada, lá na infância, em sabe-se lá qual cidade da Geórgia, de Jorginho. Por quê? Porque ele sempre gostou muito do futebol brasileiro. No Brasil, volta e meia tem um Inho, né? Tem um Ronaldinho, tem um Romarinho, enfim,
E aí ele se chamava de Jorginho. Tá aí a curiosidade inútil que eu te fiz aprender agora. Enfim, sigamos. Para te mostrar agora um pouco mais de perto os países que compõem o continente europeu. Repara, dessa imagem para essa eu mudei a escala. Escala pequena, não vejo muito detalhe. Agora eu aumentei a escala para poder ver um pouco mais de perto. Lembra sempre disso. Escala cartográfica pequena tu vê de longe. Escala cartográfica grande você vê de perto, vê mais detalhe. Quer exemplo? De longe, você sabe que está aqui a Europa, não consegue ver qual país está em cada lugar. Assim como você vê a minha blusa, mas você não vê os detalhes que estão nela. Se eu aproximo a imagem, você consegue ver o nome dos países. Assim como se eu me aproximar de vocês, talvez você consiga ver que na minha blusa tem um monte de pelo branco. Não, ainda não são pelos da barba ou cabelo branco. Isso aqui é pelo de gato. Porque qualquer roupa minha tem um monte de pelo de gato. Não importa o quanto eu lave, o quanto eu passe aquele negocinho para tirar pelo. Não tem jeito, né? Os gatos estão sempre aí espalhando seus pelos por tudo que é lugar. Ó, vamos fazer uma divisão territorial? Que pode ser feita por esse mapa ou por esse outro aqui? França, Espanha, Alemanha, Polônia, Ucrânia, Romênia, Bielorrússia ou Belarus e Itália são os países de grande dimensão territorial dentro da Europa. Claro, não estou considerando a Rússia, que é a maior de todas. A Rússia, mesmo se contabilizada só a parte europeia, já é maior do que quase todos os outros países juntos aqui, né? O que dá a noção do quanto a Europa é pequenininha e do quanto a Rússia é muito grande. Agora, claro, tem países que são ainda menores, minúsculos, em que você nem consegue colocar o nome na imagem, só o número, e vai nomeá-los aqui do lado. A gente tem o glorioso território de Luxemburgo, minúsculo e riquíssimo, aqui ao lado da Bélgica, dos Países Baixos, da Alemanha e da França. Temos aqui o poderoso território de Liechtenstein, muito pequeno, e ao lado da Suíça e da Áustria. Dentro da Itália, temos San Marino, famoso por um grande prêmio de Fórmula 1, que é disputado lá há muito tempo, e o Vaticano, que é um país independente, ainda que tem um território muito pequeno. E para além deles, a gente tem também, no norte da antiga Iugoslávia, o país que aparece aqui com o número 4, a Eslovênia. E aí, ó, não vai confundir com a gloriosa Eslováquia, que está aqui ao lado da República Tcheca. E que até o fim da Guerra Fria formavam juntas um país só, a Tchecoslováquia. Aliás, guarda isso, tá? Lembra, acabou a Guerra Fria, 1991, aconteceu uma reorganização, olha a palavra, territorial na Europa. As fronteiras mudaram, novos países surgiram. Um deles eram dois e virou um só, e vários outros se separaram em diversos. Vamos lembrar disso. A Alemanha, durante a Guerra Fria, era dividida em duas, ocidental e oriental, capitalista e socialista, parça dos americanos, parça dos soviéticos. Ela se juntou e voltou a ser um país só. Já os outros exemplos de mudança territorial pós-Guerra Fria no território europeu, todos são de separação. Vamos para eles. República Tcheca e Eslováquia, antes Tchecoslováquia. Falecida Iugoslávia, que deu origem a Eslovênia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Sérvia, Montenegro e Macedônia do Norte, e que tem um território que luta pela independência, que é o poderoso e famosíssimo Kosovo, que aqui está, e que é reivindicado pela Sérvia, que diz que ele é apenas mais um de seus territórios. E aí temos toda essa área aqui, que compunha a antiga União Soviética, da qual nasceram 15 países. A Rússia, os 3 países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, Belarus, Ucrânia, Geórgia, Armênia e Azerbaijão, e o pessoal que está para lá, e que já é considerado pedaço da Ásia,
como os outros países com ão. O Turcomenistão, o Quirguistão, o Uzbequistão, Tadiquistão, todos estão a leste desse mapa que a gente está observando e não compõem parte da nossa aula de hoje, mas vão ser assunto na semana que vem, em que falaremos sobre a comunidade dos estados independentes, tá bom? Olha aqui outro lugarzinho importante que vai ser assunto semana que vem, Crimeia. Já ouviu falar da Crimeia, né? A Crimeia é um território que chamou a atenção do mundo em 2014, quando foi anexada pela Rússia, e continua sendo uma área de disputa entre russos e ucranianos. Ok? Agora sigamos para essa outra imagem, porque nela os países estão aglutinados em grupos, em conjuntos. O que está aqui em verde é a parte mais rica do continente. Inclui os países mais industrializados, as maiores potências, Alemanha, França, Suíça, Bélgica, Países Baixos, Luxemburgo e Reino Unido. Também tem uns que não são lá essa potência toda, mas estão aqui, como a Irlanda, a República Tcheca, a Áustria. É uma forçação de barra terrível desse mapa chamar a Hungria de Europa Central, mas é um critério que o mapa usou. Eu chamaria de Europa Oriental, de leste europeu. Até porque a Hungria fez parte daquele grupo que a gente chamava de grupo por trás da cortina de ferro do bloco socialista. Aqui em azul, a gente tem aqueles que são ricos, tão ricos que a gente ficou com vergonha pela riqueza deles. É a Noruega, a Suécia e a Finlândia que juntos compõem a Escandinávia, a península da Escandinávia, e a Dinamarca, que está aqui um pouquinho mais ao sul, mas ainda na parte setentrional do continente europeu. São os playboys, tá? Alguém falou de Osmar, né? É a galera que tem muita grana mesmo. Aí tu vai lá na Noruega, vou fazer turismo, chega lá e pede uma cervejinha, pede uma Heineken e vai pagar com os teus reais convertidos para a moeda deles, que é a coroa norueguesa. Tu vai pagar e vê que no fim das contas uma long neckzinha vai sair quase 100 reais. Aí você fala, nem queria beber mesmo, né? Aí tu vai no restaurante comer, almoçar um qualquer ali, uma lasanhazinha. Vai pagar a conta, 200 reais, 220. Pô, nem queria me alimentar mesmo. É mais ou menos isso. O custo de vida nesses países, pra gente, é proibitivo. Porque a moeda deles vale muito. Por isso que fazer turismo lá, inclusive, não é algo muito simples. Eu, por exemplo, adoro viajar. Já fui a uma pancada de países, nem sei quantos mais de 30. Mas nunca botei meus pezinhos aqui, ó, nessa parte da Europa, porque o orçamento ainda não permitiu. Ainda que eu tenha ido num país que, meu irmão, que tem de bonito e de caro, a Suíça. Impressionante. Cada esquina que você vira é uma paisagem de papel de parede. É um troço inacreditável, tudo limpo, lindo, bonito, organizado. Lagos cristalinos, construções belíssimas e tudo muito caro. Por quê? Porque a Suíça tem uma economia baseada na produção de bens com altíssimo valor agregado. O resultado é que a renda média nacional é muito alta. E quanto mais alta é a renda média, o preço dos produtos e serviços acompanha. Isso quer dizer que a Suíça não é tão cara para os suíços. Não. Mas para os brasileiros é. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu fui lá, fui comer uma lasanha, dessas comuns mesmo. Lasanhazinha comum, tipo espoleto. Quanto tu paga aqui no Brasil para comer uma lasanha no espoleto? Acho que uns 30, 40 reais, deve estar por aí, né? Aí você pensa, quanto é o salário mínimo do brasileiro? Menos de R$ 1.500. Vamos arredondar para 1.400. Então um brasileiro que ganha um salário mínimo, R$ 1.400, quando quer comer uma lasanha de uma rede de fast food, paga R$ 40. R$ 40 num prato. Para quem tem um salário de R$ 1.400. Mínimo. Na Suíça, o salário mínimo é de R$ 4.500. Ou melhor, desculpa, francos suíços. 4.500 dinheiros suíços. E quanto se paga lá para comer mais ou menos esse mesmo prato que a gente comeria aqui por R$ 40? Mais ou menos 30 dinheiros suíços. 30 francos suíços. Então entende? O cara tem 4.500 no mínimo de dinheiros e paga 30 para comer uma lasanha. Aqui eu tenho no mínimo 1.400 dinheiros para pagar 40 numa lasanha. Esse é só um exemplo
de uma comparação complicada, que é a comparação de moedas, mas que mostra que o nosso poder de compra aqui no Brasil não é alto. Na Suíça, ele é alto. E se o nosso poder de compra aqui não é alto, quando a gente, coitado, vai para lá e faz a conversão, aí é que a gente fica realmente numa condição complicada, né? A gente vira mendigo, né? Pessoa em situação de rua. Pô, o que eu mais comi lá foi no mercado. Ih, várias vezes. Chegava no mercado, comprava as paradinhas, sentava do lado de fora do mercado, como um bom morador em situação de rua, comia lá com meus talheres descartáveis e vida que segue. O close que vai pro Instagram é aquela foto bonita, né? Mas ninguém vê que você está comendo ali os restos, que é o que você pode pagar. Então, na Europa, de um modo geral, o poder aquisitivo é maior e a razão principal para isso é a economia deles produz mercadorias com maior valor agregado. Essa é a diferença principal, tá? E por que eles conseguem isso? Porque eles se industrializaram muito antes da gente. E por isso, drenaram nossos recursos para lá e nos mantiveram na condição de produtores de matéria-prima. Irmão, são séculos nos quais os europeus têm produzido e vendido aquilo que vale muito, acumulado esse dinheiro para melhorar a infraestrutura, para melhorar a universidade, o que lhes permite ter mais tecnologia e ficarem ainda mais ricos. A riqueza mantém e multiplica a riqueza. Agora, nasce na pobreza e na miséria só, para ver se vai ser fácil você virar rico ou multiplicar a tua riqueza. Uma coisa que me deixa pé da vida são os coaches genéricos de finança que ficam fazendo parecer que enriquecer é fácil. Para alguns poderia ser mais fácil. Tem gente que ganha bem e mesmo com um bom salário está sempre endividado. Essas pessoas deveriam ouvir mais os coaches corretos, né? Aplicar melhor o dinheiro, ter uma responsabilidade financeira. Sim, deveriam. Agora, o coach que fica dizendo que o maluco com um salário mínimo só é pobre porque quer, tem que tomar um tapa na cara, bem dado. E o tapa é o mínimo. Porque com um salário mínimo, pro padrão brasileiro, você não consegue sequer sobreviver. Que dirá guardar 50, 100 reais por mês para fazer um investimento e chegar ao primeiro milhão. Assim, a vontade de socar os cornos, sabe? O sangue sobe. E o fato é, lá, a economia não é baseada em exportar soja, em exportar açúcar, em exportar banana, cacau, não. Como eu já comentei em outras aulas, a gente produz o cacau, bota ele bonitinho lá no navio, manda para a Suíça, aí a Nestlé pega esse cacau e vai transformar num chocolate maravilhoso e caríssimo. Então até com comida dá para ganhar dinheiro se você gourmetizar. Se você vender caro. Massa. Você pode comprar uma massa de macarrão no mercado por R$ 2,99, R$ 3,99. Ou você pode comprar uma massa italiana de grano duro, sêmola e blá, 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 cujo pacote pode custar 40, 50 reais. Pode nem valer aquilo tudo, mas não interessa. O que importa é que a empresa soube agregar valor, fez marketing, propaganda, gourmetizou a mercadoria dela. Tal como com o café. O grão de café vale pouco. O café de cápsula vale muito. Com pouquíssimo café, você ganha muito dinheiro. E quem é que faz isso? É a Suíça. É a França, é a Alemanha. Você pega e produz a uva, a caixinha vale 10 reais. Uma caixinha de uva. Você produz uma garrafa de vinho, coloca um rótulo bonito, diz que ele foi maturado não sei quanto tempo, paga um sommelier para dizer que ele é um bom vinho, você cobra 5, 10, 15, 20 mil reais. É isso que tem explicado há tempos o enriquecimento da Europa. A venda de produtos com alto valor agregado. O que tem a ver com a industrialização. O que lhes permite acumular mais dinheiro para melhorar tudo. E aí tu vai na Europa, dá tristeza mesmo, que você pensa, cara, eu queria que o Brasil, meu país que eu amo tanto, tivesse uma boa infraestrutura de transporte como essa. Tivesse um padrão de vida bom como esse. Menos violência como aqui. Mas simplesmente não dá para esperar que o Brasil tenha condições semelhantes a que eles possuem, porque a história foi completamente diferente. Eles tiveram muito mais possibilidades, méritos também, é claro, mas muito mais possibilidades de acumular do que nós tivemos. Isso explica muito
da diferença entre a América Latina e Europa, os níveis de escolaridade, renda média per capita, IDH, entre outras várias questões. Tá bom? Então sigamos, porque eu já disse que essa é a parte mais rica do continente. Essa aqui também, em indicadores sociais, é melhor. Indiscutivelmente. IDH sempre nas alturas. Estão sempre entre os 10 primeiros, esses 4. Tem noção de que é uma região com 4 países e os 4 sempre estão entre os 10 primeiros colocados no IDH, que é aquele ranking que mede a qualidade média de vida? Não é pouco, não. Aí, vindo para o leste, a gente tem algo que eu vou explicar melhor semana que vem, porque é o leste europeu e envolve relações comerciais e políticas com a Rússia. E aqui ao sul, eu tenho aquela área que não é que é pobre, mas meio que é a periferia da Europa. Espanha, Portugal, Itália, não a Itália inteira, não a Espanha inteira, não Portugal inteiro, mas são países com um grau de industrialização menor, especialmente Portugal e Espanha. Até porque os portugueses, esses vacilaram muito. Os caras pegavam o ouro da gente e ao invés de usar isso para poder se industrializar, gastavam tudo com bugiganga inglesa. As famílias reais portuguesas torraram uma grana, ostentando por séculos, ao invés de investirem num bom processo de industrialização. Então eles estão na posição que estão, em parte, por falta de uma política pública adequada ao longo da história. Os ingleses, por outro lado, pegaram o dinheiro da indústria e só fizeram foi enriquecer. Roubando todo o resto do mundo? Claro. Colonizando e imperializando lugares do mundo inteiro? Sem dúvida. Escravizando e matando pessoas do mundo todo? Sim, é óbvio. Pagando muito barato pelas maiores riquezas de todo mundo que eles colonizavam? Certamente. Mas de algum modo, dessa maneira cruel, eles conseguiram enriquecer e se tornaram a potência que são até hoje, ainda que uma potência lá um tanto quanto decadente. E aqui é um lugar onde eu tenho aquilo que eu chamei outro dia de antiga Iugoslávia, chamei aqui de novo também, e área onde houve a balcanização. Lembra disso? Eu comentei na aula sobre conflitos. A balcanização é o processo que levou à separação da antiga Iugoslávia. Um processo muito sangrento que aconteceu e teve seu auge nos anos 90. E no qual houve 2 guerras muito terríveis.